O tema que nós vamos conversar hoje, eu acho que é muito propício para o momento que nós estamos vivenciando. Porque é sempre importante, diante de tantos fatos que nós estamos sendo surpreendidos, são tantas coisas que vêm mexendo com a sociedade, balançando a sociedade, e aparentemente de forma tão negativa, com tantas ocorrências de crimes, de eventos da natureza, de eventos ecológicos, né? Que a gente está vendo o mundo se transformando numa velocidade muito grande. Isso nos causa muita tensão, nos causa insegurança, às vezes até um pouquinho de medo. Mas o espírita, será que nós, como espíritas, temos recursos para o enfrentamento desses momentos difíceis que nós estamos vivenciando? Será que a doutrina espírita nos dá esse amparo de consciência, de entendimento, para que nós possamos enfrentar os momentos difíceis com mais clareza, com mais serenidade? Eu acredito que todos nós que conhecemos um pouco a doutrina espírita, aurimos do que nós conhecemos até agora, essa luz que nos dá uma clareza maior, nos dá um entendimento maior diante das coisas da vida. Pelo menos nos dá um pouco mais de serenidade, de tranquilidade, por sabermos que, na condição de espíritos imortais que nós somos, nós estamos em estágio na Terra, como nossa irmã falou no exórdio, né? Lendo aquele excelente prefácio de Emmanuel no livro No Mundo Maior, dizendo que nós somos viajores do universo. Nós somos aquelas criaturas que, em aprendizado, filhos de Deus, estamos nessa comunhão com tudo, mas dentro daquilo que nós, na limitação da nossa consciência, mas nesse processo de aperfeiçoamento, de autorrealização. Essa é o desafio que nós vivemos. Porque, como nós espíritas que somos, nós vemos que nós estamos num mundo de transição. O espiritismo, ele nos dá a ideia clara, e a ideia que nós possamos, nesse prisma, vislumbrarmos com muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade, que nós somos espíritos imperfeitos. Fomos criados simples e ignorantes. Mas estamos em uma trajetória, em um caminho para a plenitude, para a felicidade, para o reino dos céus, como Jesus nos prometeu. E durante esse percurso que nós estamos travando, nós vamos encontrar dificuldades. Foi o que nossa irmã viu aí. Nós vamos fazer um enfrentamento de situações, não para que nós sejamos punidos, mas para que nós possamos despertar, transmutar, despertar essa centelha divina que somos. Porque viemos do Pai. Somos filhos do Pai. Somos luz em potencial. Mas vamos em processo de encarnações nesse aprendizado, nessa evolução, como ela bem falou, e voltarmos ao Pai em consciência plena, em entendimento pleno. E é necessário que nós vivenciamos o que nós estamos vivenciando. Por isso que o planeta Terra nos coloca a espiritualidade, é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta penitenciária. É essa nossa vivência, esse nosso desafio. E o Espiritismo, como instrumento de consolo e de esperança, nós vamos começar na primeira ideia que o Espiritismo nos traz no Livro dos Espíritos, que é a ideia de Deus. Lá, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, né, ao Espírito Verdade, que é Deus? Só nessa que é Deus, e não quem é Deus ou o que é Deus, nós já temos aí uma revolução de ideias. Porque o Deus que o Espiritismo nos apresenta não é aquele Deus antropomórfico, aquele Deus que, semelhante a nós, criado pelo nosso psiquismo, semelhante a nós, com as mesmas imperfeições
E mesmo as características que nós temos. Um Deus que se coleriza, um Deus que é ciumento, um Deus que privilegia em detrimento do outro. Não, o que é Deus? E não quem ou o quê. Porque também o Deus para o Espiritismo não é um Deus panteísta, ou seja, o Deus que é a própria natureza. Não, a natureza, o universo é criação divina. Mas Deus não é o próprio universo. Só nisso aí a gente já vê consequências teológicas, filosóficas, profundas, que modificam completamente essa nossa ideia. Porque ao nós estudarmos os atributos da divindade, nós veremos que o Deus que o Espiritismo nos apresenta é soberanamente justo e bom. Então, se um Deus é soberanamente justo e bom, significa dizer que não existem injustiças, que nós vivenciamos aparentes injustiças. Se não existem injustiças, também não existem injustiçados. Olha como muda a nossa perspectiva. Olha como muda o nosso panorama. Então, nós não vivenciamos nada de injusto. Existe uma aparente injustiça. As aflições que nós vivenciamos, os problemas que nós vivemos, tanto na nossa esfera de nossa família, nossa esfera íntima, nossa esfera mais próxima, como na esfera do mundo inteiro, elas têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa é justa. Porque a justiça divina é tão justa quanto Ele próprio. Isso já nos dá uma dimensão muito diferente. Quando nós estamos sofrendo, então, a gente não pode chegar a dizer: por que Deus faz isso comigo? Por que eu sofro? A gente vai ter que mudar a pergunta, dizer: para que eu estou nessas circunstâncias e o que é que eu preciso mudar para que eu me adeque à vontade divina? Porque, geralmente, o que nos apresenta como problemáticas, o que nos apresenta como o mal, é um chamamento, é um convite para a nossa reflexão e para a nossa mudança em relação aos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, é sempre nesse chamamento, nesse convite dessas mudanças que o Pai, na sua soberana justiça, nos devolve a cada um, segundo as suas obras, mas com a finalidade principal de aprendizado, de reajuste às leis divinas. Porque o universo é regido por leis imutáveis, tal qual Deus o é, imutável. E outra coisa que o Espiritismo nos apresenta, e que quebra totalmente também as ideias antigas de justiça divina, é a imortalidade da alma. Quando nós vivemos sob o prisma da imortalidade, com o olhar de espírito imortal que nós somos, tudo se modifica. Quando nós introjetamos em nós a visão de espírito imortal, nós temos que ver a vida sob outro ângulo. Porque se eu sou um espírito imortal e estou precisando de experiências para o meu autoaprimoramento, e que eu tenho um futuro, eu fui criado por Deus, simples e ignorante, mas vou passar por estágios na evolução para chegar a uma finalidade. Porque Deus nos cria com um fim, com um propósito. E que propósito é esse que Deus nos cria? Será que é o propósito de sofrer por sofrer? De fazer o mal para pagar? Olha, Deus é Pai. Um Pai soberanamente justo e bom. Nós, como pais e mães terrenas, cheios das nossas imperfeições, ainda sem a potencialidade do amor sublime que a gente sabe que Deus tem. A gente a gente ama, ampara um filho, imagina Deus. Então, Deus, como espíritos imortais que somos, Ele nos dá um propósito de vida, Ele dá um destino. E qual é o nosso destino?
todos nós? A felicidade. A felicidade plena, sem mescla. Mas aí Kardec perguntou se na Terra a gente consegue alcançar essa felicidade absoluta, sem nenhuma réstia de infelicidade, de insegurança. E ao que os espíritos nos responderam que não, porque nós vivemos em um mundo de expiação e de provas. E o que seria esse mundo de expiação e de provas? Por que nós estamos nesse mundo de expiação e provas? E o que é que significa esse mundo de expiação e provas? Porque o próprio Espiritismo também nos diz que, da mesma forma que existem escalas de espíritos diferentes, não porque Deus privilegia um em detrimento do outro, não porque Deus cria um anjo e cria, ao mesmo tempo, um espírito como nós, cheio de imperfeições, mas que, ao nos criar simples e ignorantes, Ele nos deu toda a potencialidade que nós mesmos vamos desabrochar. Nós mesmos vamos, através do tempo e do esforço que nós vamos empreender, nós mesmos vamos realizar. Então, nós temos também a lei do trabalho. É uma realização que vai caber a nós. Logicamente que a gente não está sozinho nessa realização, porque, como também o Deus espírita, ele é transcendente, ele é a causa primária de todas as coisas, ele transcende a tudo que a gente possa imaginar, ele transcende ao próprio universo, mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. O que é o Deus imanente? É um Deus que está em tudo. Ele não é o universo, mas ele está em tudo que existe. Está tão próximo de nós que a gente não tem, muitas vezes, ideia, mas nós como se estivéssemos mergulhados na mente divina, como os peixes estão mergulhados em um oceano. Então, nós temos a condição de aurir da divindade, ou seja, de sentir e de aproveitar da divindade, sem tudo que nós possamos apreender dentro do raio da nossa consciência, mas que Deus está sempre disponível para nós, desde que nós façamos o movimento de buscá-lo, de procurá-lo. Jesus nos disse, né? Procuro, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Ou seja, quando nós fazemos esse movimento interno de querer, de mudar, Deus nos apresenta disponível. Os fluidos, o fluido cósmico universal, ele é a força divina do todo sábio, que nos faz que auremos, que sintamos a presença divina. E essa presença divina nos faz sentir também através dos espíritos protetores que nos tutelam. Porque também o Espiritismo dá essa ideia consoladora de que todos nós, quando encarnamos, quando nascemos, vindo da espiritualidade já, nós vamos ser tutelados, ajudados, acompanhados por um espírito de uma envergadura espiritual maior que a nossa, que será o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor. E que ele estará sempre ao nosso lado. E que ele estará sempre disponível a nos orientar, a nos ajudar, a nos consolar, a nos dar conselhos, através da intuição. Agora, para isso também depende, não é do espírito somente, mas também de nós, de fazermos sempre esse movimento de busca, de conexão. Então, essa ideia também é bastante consoladora. Então, o Espiritismo nos diz que pela consciência, pelo conhecimento que nós temos já das verdades espíritas, nós podemos ter um manancial de recursos para que nós nos sintamos consolados diante de tudo isso que nós estamos assistindo no nosso planeta, na nossa sociedade. Então, vemos então o mundo como o quê? Como uma passagem. E não como uma estadia que nós vamos estar sempre nele. E outra coisa, uma passagem, uma estadia precária, que já, inclusive Kardec usa esse termo, mas que nós estamos nele
em processo de evolução e na medida que nós vamos evoluindo, na medida que nós vamos melhorando, o que acontece? O planeta também vai sofrendo mudanças, vai sofrendo transformações e vai sofrendo melhoramentos. Não só do ponto de vista social, econômico, político, não. Mas principalmente do ponto de vista da própria natureza ficar mais pródiga com os seus habitantes. Porque, segundo Kardec, e segundo os espíritos, né, existe uma interferência, uma comunhão permanente entre nós e o mundo espiritual, os espíritos que estão na erraticidade, pela força do pensamento. E quanto mais a gente produz o mal, quanto mais a gente produz violência, quanto mais a gente produz coisas negativas, a nossa força mental é tão deletéria que ela interfere na própria natureza, criando eventos, cataclismas, que a própria Terra entra em estado de convulsão e existem aí, como nós sabemos, as calamidades, né, sísmicas do próprio planeta. Então, são produtos também, não só da nossa devastação ecológica, também, mas dos nossos pensamentos desalinham. Nosso pensamento, da nossa produção mental e nossa produção também moral das coisas negativas, dos males. Então, isso também nos traz o quê? Consolo, mas, ao mesmo tempo, nos traz muita responsabilidade. Porque, quando a gente vê tudo que nós estamos vendo hoje, nós vemos que isso é produto de quem? Nosso. São construções que nós fomos elaborando durante os séculos. Porque somos habitantes desse planeta. E tudo que nós estamos assistindo é a construção nossa. Mas quem vai mudar o panorama? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, o Espiritismo nos diz que essa visão da imortalidade, ela já nos traz esse consolo que nós possamos fazer o enfrentamento de todas as circunstâncias difíceis, penosas, que nós possamos assistir. Porque a vida, ela é o quê? Contínua. Ela é contínua. Se a gente sai dessa vida, seja lá por que circunstância for, através de um evento da natureza, de uma morte natural, ou de um crime, ou de qualquer coisa, nós não estamos, naquele momento, naquela circunstância, sem que nós estejamos vinculadas a ela, de alguma forma. Porque se Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. Então, quando nós nos admiramos, às vezes nos revoltamos, que é uma posição extremamente que nós não devemos adotar, sabendo o espírita que tudo existe uma causa justa, então não podemos nos revoltar. A revolta, a indignação, de certa maneira, não é um comportamento espírita adequado. Porque é como se nós dissemos, somos espíritas, mas não estamos ainda acreditando no espiritismo. Não estamos ainda psiquicamente vinculados às ideias espíritas. Não é? Porque se eu me revolto diante das situações, não aceito. Agora, aceitar não significa não buscar mudanças. Porque quando as coisas ocorrem, é para nos chamar a atenção, para que nós mesmos busquemos as causas e busquemos também as soluções. Nós temos esse compromisso. Porque as coisas também não vão mudar de uma hora para outra. As mudanças dependem das nossas ações. As mudanças dependem de nós. E como é que meu papel como espírita na sociedade? Eu não tenho como condição de mudar a sociedade inteira. Tenho? Eu tenho que começar por onde? Por mim mesma. Cada um de nós tem que começar por si mesmo. Se fazer o quê? Um palitinho de fósforo na escuridão, a fim de que se mantenha acesa a chama. E que a luz
do mundo, que é Jesus, ela não se pereça por completo. Então, nós temos esse compromisso de sermos essa centelhazinha pequenininha, esse palito de fósforo, a iluminar um pouquinho as consciências e nos dizer que nós pensamos diferentes. E nos colocar o nosso pensamento como espírita, e principalmente a ideia da imortalidade, porque é a ideia mais consoladora que pode existir, e a ideia da imortalidade juntamente com a reencarnação. Está lá, a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, em que consiste o dogma da reencarnação. A reencarnação é um corolário, é uma consequência da justiça divina. Nós não podemos entender a justiça divina sem compreender e sem colocar na equação a reencarnação, porque senão fica incompreensível. Não é? Quando a Eva falou, né, que crianças em tenra idade, às vezes já nascem com problemas de saúde, com um tempo curtíssimo de vida. Lógico que isso traz tristeza a qualquer pessoa, nós somos seres humanos. Não é? Mas dentro da ótica espírita, nós vamos entender que aquela criaturazinha, ela está vindo à Terra por aqueles pouco tempo, ou por um tempo em que ela vá sofrer dores físicas, mas o quê? Ali ela tem uma função. Aquele corpo físico trazido do alto, dado a ela, que ela foi construção mental dela mesma, tem uma função de quê? De purificação do espírito. Olha como tudo muda. Não é sofrer por sofrer, ou sofrer só para pagar. O sofrimento tem uma finalidade útil. O sofrimento tem essa finalidade. E a gente vê aqui Heráclito, um filósofo grego, ele ensinava que existia uma complementariedade entre os opostos. As transformações da natureza ocorriam devido à tensão entre os opostos. Luz e sombra, o frio e o quente, o mal e o bom. Ou seja, para que a gente possa conhecer o bem, a gente vai conviver com o oposto, que é o mal. Para a gente possa sentir falta da luz, a gente vai ter que conviver com a sombra para que a gente possa buscar a luz e ter a luz como uma referência melhor. Isso está lá em Heráclito, que foi um filósofo grego. Jesus, ele nos contou a parábola do joio e do trigo. Vocês estão lembrados da parábola do joio e do trigo? Ele disse que um dono de terras plantou, né, trigo. E entre o trigo, quando os trabalhadores foram verificar, estava nascendo joio junto com ele. O trigo, a gente sabe que o trigo tem uma finalidade e uma utilidade muito grande, principalmente naquela época em que as pessoas se alimentavam, principalmente do pão. Mas o joio, ele se parece muito com o trigo. É extremamente parecido. Quando eles são pequenininhos, você não tem como saber quem é joio e quem é trigo. A não ser que alguém vai experimentar o joio para saber qual, porque ele é amargo. E é tão amargo que ele, às vezes, em uma quantidade grande, ele pode ser até pernicioso à saúde, e potencialmente um veneno. Então, eles cresciam juntos. E quando chega para o Senhor da terra e diz, olha, o trigo e o joio, alguém, um inimigo, colocou lá também semente de joio, e o joio está crescendo junto do trigo. Como é que a gente faz? A gente arranca o joio, e Jesus disse, deixa que eles cresçam juntos. No momento da ceifa, nós vamos reconhecer o joio do trigo, vamos arrancar, o trigo vai dar a destinação própria para ele, né, que é o alimento, e o joio nós vamos atar em feixes e queimar. E Kardec, isso é uma simbologia que tem tudo a ver também com o que Kardec nos diz. Kardec diz que precisamos do mal para sentir o bem. A gente precisa conviver com o mal para sentir o bem. Então, quando a gente fala nisso, a gente está vendo que o mal também tem um fim pedagógico. Para o espírito, nós, né, que estamos encarnados nesse planeta de expiação e provas, espíritos imperfeitos que nós somos, está lá na escala espírita, nós somos espíritos imperfeitos.
espíritos de terceira ordem, nós somos criaturas que precisamos conviver com o mal. Kardec, no Céu e Inferno, ele diz: o mal é inerente à imperfeição. Então, a gente precisa dessa convivência pedagógica com o que é diferente de nós, com os opostos. Não que nós sejamos o bom e o exemplo. A gente não pode também se colocar nesse patamar, porque não somos, não é? Não somos achando que a gente é a nata e todo mundo é gente. Não é isso que a gente está falando. Mas o que a gente está dizendo é que os opostos precisam conviver para que o melhor dê mais valor ao bem e se torne ainda melhor e contagie aquilo que não está ainda bem. Então, há a necessidade pedagógica que Deus coloca vários espíritos diferentes numa convivência macro, que é um orbe, que no caso nosso é o planeta Terra, planeta de expiação e provas, criaturas diferentes, embora todas imperfeitas, embora todas com deficiências morais graves, como nós somos, né? Mas criaturas diferentes, porque através dessas ideias opostas, nós vamos alavancar o nosso crescimento, alavancar o nosso progresso, porque o progresso é a finalidade do espírito. Então, quando a gente vê uma pessoa totalmente diferente da gente, com ideias completamente diferentes da gente, e a gente que acha que é terrível a convivência com ela, a gente vai entender, o Espírito vai entender, que ali existe o quê? Um fim pedagógico, uma finalidade de aprendizado. Porque nós não somos nem o último biscoito do pacote, nem somos a perfeição, não é? Nós precisamos dessa convivência com os opostos de opinião, de entendimento, de visão da vida, para que a gente possa expandir as nossas potencialidades da nossa alma. Imagine a gente conviver todo mundo igual. E muitos espíritos ainda que têm recalcitrantes no mal, encarnam junto de nós também para servir de quê? Não tem nenhuma utilidade? Tem uma frase de André Luiz que diz assim: Deus pune o homem pelo homem e levanta o homem pelo homem. Será que é Deus que vem castigar? Será que é Deus que vem pessoalmente? Ele se utiliza de quê? De mensageiros. Mensageiros de toda a ordem. Espíritos de toda a ordem. Porque Jesus nos disse, é necessário que venha o escândalo. É necessário que nós convivamos com o escândalo. É necessário que o escândalo se apresente. E mais necessário ainda, e mais desafiador, é que nós aprendamos a amar a quem provoca o escândalo. Desafiador. Mas Jesus não disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E nos diz também que nós devemos orar, rogar e amar os inimigos? É difícil. Mas nós precisamos, esse é o nosso desafio, aprender a viver com os opostos, a reconciliar-se com todos e a compreender cada um no estágio, no patamar que ele se encontra. Será que Jesus nos compreendeu? Quando Jesus veio à Terra, o que Jesus recebeu de nós? Aí nós podemos aferir quem nós somos e quem nós fomos, porque não precisa ir muito distante. Basta a gente localizar a história da humanidade e procurar em tudo que a gente vê
as injustiças que nós, porque a humanidade somos todos nós, que vamos mudando de roupagem, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, tudo que nós vamos construindo desde agora. Então, desde a partir desse momento, que nós chamamos que Emmanuel chama de momento de aferição de valores, momento em que nós vamos fazer um juízo de valor daquilo que nós somos, para podermos construir um mundo melhor, como falou até a mensagem, nós vamos precisar nos reconhecer que a sociedade que nós vivemos hoje retrata a nós mesmos e é fruto das nossas próprias mãos, dos nossos próprios atos. E caberá a nós o desafio de transformá-la, de transmutá-la. E esse processo começa conosco mesmos. Então, quando a gente tem esse olhar para essas injustiças, para tudo que ocorre, o espírita precisa ter uma maior serenidade e uma maior aceitação ao que nós chamamos de infortúnios, calamidades, sofrimentos coletivos em relação a tudo. Ou não? Precisamos, porque o Espiritismo nos abre essa perspectiva. Então, isso é consolador. Isso é extremamente... Nós vemos aí a razão de ser das coisas. E a esperança que o Espiritismo nos traz, ela se assenta principalmente na ideia que nós somos espíritos imortais e que nós somos espíritos destinados. O que é destinado? O que é uma coisa que é destino? É uma coisa que a gente vai chegar, a gente queira ou não. Nós fomos destinados, criados com a destinação da felicidade, da plenitude, da convivência com o que é melhor no reino dos céus, como Jesus nos prometeu. Agora, isso é o quê? Isso é um processo. E quando Kardec nos apresenta, lá no Livro dos Espíritos, uma escala de mundos, dizendo que existe um mundo primitivo, que nós já passamos por ele, né? Nós já passamos por ele. Estamos no mundo de expiação e provas, em que é a escola de espíritos imperfeitos, espíritos que desobedeceram, infringiram a lei de Deus. Por isso nós estamos aqui, em processo de aprendizado. Então, nós vamos subir os patamares da evolução para estamos indo em direção a um mundo de regeneração. Existe esperança nisso? Faz toda a diferença? Faz toda a diferença. E ele nos mostra aqui os outros mundos. Os mundos felizes. Os mundos sublimes. E nos traz o quê? Jesus como um modelo. Como uma criatura, um paradigma que nós vamos alcançar. Faz toda a diferença. Se nós olharmos a nossa vida sob essa perspectiva da consolação e da esperança que o Espiritismo nos dá, as nossas aflições, não que elas vão acabar e a gente vai, mas nós teremos muito mais serenidade para o enfrentamento do que nós estamos vivendo hoje. Porque o Espiritismo nos dá a luz do entendimento. E tudo é lógico. Tudo está harmonicamente entrelaçado. Há uma concatenação lógica em cada ideia que o Espiritismo nos traz. Não existem lacunas. Não existem falhas em que nós possamos parar e dizer: não explica isso. Explica. É só a gente querer. Agora, nós precisamos nos identificar com o Espiritismo, não é só como dizer, eu sou espírita. Nós precisamos pensar como espíritas. Ver o mundo como espíritas. Porque
se dizer espírita é muito fácil, né? Se dizer cristão é muito fácil. Mas pensar como espírita, ter um raciocínio de quem conhece as ideias bases da doutrina e que as aplica diante de momentos de dificuldade, diante de momentos de aflição. Porque as ideias espíritas nos dão esteio, nos dão lastro para o enfrentamento das questões. Agora, nós precisamos utilizá-las. Nós precisamos deixar a mera racionalidade e praticar. Não é? Já sabemos. Porque se a gente ficar só na teoria, a gente vai encarnar, desencarnar, encarnar e desencarnar. Isso é a mesma coisa. E vamos aproveitar a oportunidade que nós temos agora de conhecermos a fundo a doutrina espírita. Porque a gente não sabe se, na próxima encarnação, esse recurso que nós temos hoje nos será dado da mesma forma. Porque a gente pode chegar e não conhecer. A gente precisa introjetar esses ensinos espíritas, não é só no nosso raciocínio, não. É na nossa alma, gravar com letras de fogo, na nossa consciência, para que nós não esqueçamos, para que nós carreguemos isso para todas as encarnações que nós teremos, estando ou não em contato com a doutrina espírita, porque essas ideias sairão as ideias inatas, as ideias que nós temos como referência real, e ela nunca nos abandonará, porque o espírito não retrograda. A lei da evolução, a lei é que a gente está sempre angariando, levando o nosso patrimônio moral e intelectual para a eternidade, né? Para a imortalidade. Então, nós precisamos pensar como espíritas, porque o espiritismo nos traz luz, consciência, conhecimento. E sem essa luz, eu fico às vezes pensando, meu Deus, como as pessoas conseguem, né? É um trabalho hercúleo de alguém que não conhece, que não tem fé, não busca esses conhecimentos. Quando entram em choque com a vida, com a problemática da existência, que é difícil, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E a gente vê, então, esses recursos que nós temos, como são importantes. Como Deus nos deu, pela sua misericórdia, né, pelo seu acréscimo de misericórdia, essa doutrina luminosa, que é a doutrina espírita, que o tanto que nos orienta na nossa vida. E vamos espalhar o conhecimento espírita, porque a maior caridade que a gente pode fazer pela própria doutrina e pela humanidade, se não nos diz Emmanuel, é a disseminação do pensamento espírita. Não precisa nem dizer que é espírita. Não precisa falar em espiritismo. Consola com a ideia da imortalidade, com a ideia da reencarnação, com a ideia da transitoriedade da vida, com a possibilidade real que nós temos, que nós vamos transcender a tudo isso que nós vivemos, que nós vamos conquistar patamares mais satisfatórios da vida, em plenitude, em consciência plena e desperta. Vamos disseminar essas ideias, porque são essas ideias que vão fazer a diferença. Não adianta a gente mudar a ordem das coisas externamente, se a humanidade não muda interiormente. Se nós não introjetarmos esses conceitos e nós não praticarmos, nada vai mudar. Nós podemos mudar tudo no exterior, mas nós não mudaremos a sociedade. Nós não mudaremos a geração que está para vir, não é? A nova geração, sem que ofereçamos a ela a luz do Evangelho sob a ótica espírita. O prisma que a doutrina espírita nos traz é extremamente importante. Descortina o véu da ignorância. Descortina o véu da fé raciocinada. A fé firme, com respostas razoáveis, com respostas satisfatórias. Essa
Esse é o compromisso que nós temos como espíritas. E precisamos fazer essa diferença, para que sejamos esse palitinho de fósforo, que nós sejamos essa referência nessa escuridão que nós estamos vivendo hoje. Muita paz a todos, que nossa hora chegou e Jesus nos abençoe, hoje e sempre.